RP Notícia, apoio cultural, Delfos, segurança e economia para o seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Professores protestam contra o governador Geraldo Alckmin na entrega do viaduto em Campo Limpo Paulista. Carro pega fogo em posto de combustível de Campo Limpo Paulista e chamas atingem loja de conveniência. Bancários voltam aos trabalhos, mas a proposta foi abaixo do esperado pela categoria. E ainda, Secov e Proemp discutem o futuro do setor imobiliário. E mais, Senac de Jundiaí incentiva a leitura e promove troca de livros. Isso e muito mais em instantes aqui no RP Notícia. Olá, boa noite. 60 crianças atendidas no Centro Educacional João de Deus, no bairro Tarumã, em Jundiaí, estão sem aulas desde ontem, dia 26. Os fios de energia elétrica na unidade Florescer, que fica na rua Rio de Janeiro, foram furtados na madrugada de domingo para segunda-feira. Segundo uma funcionária do local, esta é a quarta vez que os fios são furtados. O centro educacional funciona em um prédio cedido com uma permissão da Prefeitura de Jundiaí, que informou que não tem responsabilidade sobre a segurança do mesmo. Por isso, um boletim de ocorrência foi elaborado. O viaduto que interliga a rodovia Edgar Máximo Zambotta, em Campo Limpo Paulista, foi inaugurado hoje. O governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve presente, mas amanhã ficou mesmo marcada pelos protestos dos professores. Debaixo de muitos protestos dos professores da APOESP, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez seu discurso na inauguração do viaduto de 1.700 metros, interligando a rodovia Edgar Máximo Zambotta, em Campo Limpo Paulista. A obra, que custou R$31.700.000, alivia o trânsito local e, com isso, traz um novo impulso no desenvolvimento industrial da região. Ele resolve bastante aí a questão da circulação, não só de Campo Limpo, mas regional, né? Uma ligação com a Anhanguera, com a Dom Pedro, então ele passa a ter uma importância regional. E um viaduto grande, bastante extenso, sinuoso, então ele é difícil de ser feito, mas foi cumprido aqui num período de obra relativamente bom, aí do ponto de vista de obra. Então é um viaduto importante, acho que é um investimento importante do governo do estado. O governador aproveitou para assinar a autorização da verba de R$370.000 em acordo com a Casa Civil para a reforma do Teatro Municipal Ayrton Senna, além de melhorias na ETEC da cidade e a ordem de serviço para a construção de 127 casas populares. Durante toda a solenidade, os manifestantes gritavam pedindo a saída do prefeito de Campo Limpo, José Roberto de Assis, e várias ofensas ao governador e outras autoridades, como o deputado estadual Luiz Fernando Machado. Cartazes pediam o não fechamento das escolas e a falta de investimentos na educação. Em resposta, Alckmin disse que São Paulo é o único estado que destina 30% dos investimentos à educação, enquanto os demais utilizam apenas 25% da verba estadual. A preocupação é melhorar a qualidade da educação, ficando alunos da mesma série, da mesma idade numa escola, alunos mais velhos em outras séries em outra escola e os do ensino médio em outra. O viaduto já está aberto para a circulação desde o meio-dia. A greve dos bancários em todo o país chegou ao fim ontem. Os servidores já voltaram a trabalhar e as agências abriram com toda a normalidade. Quem tem as informações é a repórter Ana Paula Klink. Após 21 dias de greve, os bancários voltaram a trabalhar. Aqui ao meu lado está o presidente do sindicato aqui na região, que tem mais informações para a gente. O que ficou acordado, então, entre a federação e os bancários?
Bom, primeiramente é importante a gente esclarecer que a gente quebrou a lógica que os banqueiros gostariam de impor em cima da categoria, que era um abono e não reposição da inflação. Então, nós conseguimos quebrar essa lógica. A primeira proposta foi de 5,5, né, e mais o abono. Isso ficava muito aquém da inflação. E daí tiveram mais 3 propostas, uma de 7,5, que foi prontamente rejeitada, uma de 8,75 também foi rejeitada, e esta última proposta foi de 10% de reajuste sobre os salários e também sobre a PLR e também as demais verbas salariais, né, auxílios e tudo mais, né? E também 14% em cima dos vales alimentação e refeição. Não estamos plenamente satisfeitos, porque plenamente satisfeitos seriam as reivindicações que nós pleiteávamos de início, que eram 16% sobre os salários e as verbas, né? Mas, mediante os limites impostos na correlação de forças da greve, esse foi um acordo satisfatório, mesmo porque já são 12 anos de aumento real de salários e esse era um dos objetivos da nossa categoria. Todos os funcionários já voltaram ao trabalho. Isso vale para bancos particulares e públicos também. Ontem nós realizamos uma assembleia na parte da manhã com os bancos privados. Foi aprovado por mais de 80% dos funcionários de bancos privados, né? E isso aconteceu também no período da tarde, onde foi realizada a assembleia de bancos federais, né? Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa aprovaram esta proposta oferecida pela FENABAN e também pelos bancos federais. Obrigada, Douglas. Você, então, que precisa fazer um serviço bancário, é só se dirigir à sua agência, que os serviços já estão normalizados. Ana Paula Klink para o jornalismo da TV Rede Paulista. Durante a paralisação, mais de 12 mil das 22.975 agências instaladas no país chegaram a fechar as portas para o público. Os sindicatos não aceitaram a proposta em Mato Grosso e Roraima e estes estados mantêm a paralisação em todas as agências. A seguir aqui no RP Notícia, você vê que perua pega fogo em posto de combustíveis em Campo Limpo Paulista. Chamas atingiram uma loja de conveniência do local. Você vê também que 74% dos brasileiros usarão o 13º para pagar as dívidas. Voltamos já. Um incêndio em uma perua Kombi que estava em um posto de combustíveis em Campo Limpo Paulista na noite de ontem acabou atingindo a loja de conveniência do local. A Polícia Militar isolou a área e foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros de Campo Limpo Paulista para conter as chamas. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Agora a gente mostra como fica o tempo para amanhã nas cidades da nossa região. Há previsão de chuva. Veja os detalhes. A cidade de Jundiaí amanhece nesta quarta-feira com sol entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas permanecem amenas, a mínima é de 21 e a máxima de 27 graus. Situação semelhante em Itatiba, previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. E em Valinhos, muita nebulosidade desde o início da manhã. A mínima é de 23 graus e a máxima fica nos 28. E em São Paulo, a quarta-feira amanhece com nebulosidade. Segundo a meteorologia, pode chover à tarde e também à noite. As temperaturas oscilam entre 16 e 28 graus. E hoje, terça-feira, aqui no RP Notícia, é dia do quadro Versão dos Fatos com Reinaldo Basile. Dizem que a memória do povo brasileiro é curta, o que é uma grande verdade, mas reconheça-se também que aqueles aos quais incumbe reavivar a memória do povo, às vezes falham e assim os fatos mais relevantes vão caindo no esquecimento. Quem é que fala, por exemplo, hoje, mais daquela explosão do Rio de Janeiro, no aristocrático e imperial bairro de São Cristóvão? A coisa aconteceu semana passada, faz uma semana só, e foi de madrugada. Uma explosão terrível que fez com que aquele bairro que celebrizou toda a família real portuguesa
e o uso da Quinta da Boa Vista em dias esplendorosos do século XIX ficasse virado do avesso. Muita destruição e, felizmente, nenhum acontecimento fatal a registrar, nenhuma morte. Foram 8 feridos. Tivemos, sim, alguns que andaram por debaixo do solo e de lá se salvaram, mas nenhuma morte. E, na verdade, foi um episódio muito pesado. Foi uma explosão que pegou 500 metros de raio, numa área imensa, transformada em cenário de guerra. Razão para isso, disse que teria sido um vazamento de gás, ocorrido ali numa pizzaria ou num restaurante, a Pizzaria Del Arco e o restaurante chamado Fome Zero, popularmente. Pois é, o Rio de Janeiro tem vocação para estes episódios. No ano de 2011, na Praça Tiradentes, já tivemos a explosão daquele filé carioca, com 4 mortes. E não faz muito tempo, no mês de maio deste ano, lá em São Conrado, aquele apartamento residencial que explodiu, matando aquele alemão e foi manchete da imprensa. Por isso, é bom recordar este episódio e trazer aí como exemplo para a nossa cidade. Eu não me lembro, ao longo da história de Jundiaí, de uma grande explosão por aqui. E olhem que eu já tenho uma idade bastante avançada. Mas os riscos existem e são cada vez maiores. Muita gente pensa que o grande risco é a explosão do botijão de gás. Não é. Os técnicos dizem que o botijão praticamente não pode explodir. O que acontece muitas vezes é o vazamento do gás em contato com a chama e a fagulha, que podem provocar isso tudo, a explosão. E nós aqui em Jundiaí corremos um grande risco. Já imaginaram quantas e quantas ligações mal feitas são feitas aí do gás para as bocas de consumo? Lá no Rio, neste episódio, fazia 10 anos que o Corpo de Bombeiros não fazia uma vistoria nos locais. E aqui? Eu acho que a coisa pode não ser tão diferente assim. Por isso, é importante que se tenha atento para tudo isso que acontece. Alguns setores são mais vulneráveis, outros menos. As residências menos, mas as lanchonetes, pizzarias e restaurantes mais. Pelo jeito, falta muita ação. Talvez menos memória do que previsibilidade e um montão de bom senso. E até a semana que vem. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade aponta que 74% dos brasileiros vão usar o 13º salário para pagar as dívidas. 44% delas são de cartão de crédito, 39% do cheque especial e 7% a financiamento de bancários atrasados. Segundo a ANEFAC, a pesquisa indica a redução da atividade econômica, a elevação das taxas de juros e a inflação, que elevaram o endividamento dos consumidores. E no próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que Secov e Proinp discutem o futuro do setor imobiliário. E ainda, Senac de Jundiaí incentiva a leitura e promove troca de livros. Voltamos em instantes. Em parceria, o Secov realizou hoje uma palestra focada nas mudanças no setor imobiliário, com a importância de agilizar a negociação na hora da compra e da venda de imóveis.
informar as mudanças no setor imobiliário em relação à nova lei que entrou em vigor e deve mudar a dinâmica das negociações de compra e venda dos imóveis, foi o principal objetivo da palestra realizada pelo Secov, Sindicato da Habitação, e a Proemp, Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e região. Nós vamos falar sobre a lei dos atos de concentração dos atos na matrícula, que foi uma lei promulgada agora no começo do ano, que visa, de certa forma, desburocratizar o mercado, permitir mais facilmente a concessão de crédito no mercado imobiliário, a retomada de imóveis em caso de inadimplemento do comprador. Um dos temas foi a importância da desburocratização dos processos de análise de compra e venda, que deve agilizar a negociação e diminuir custos. Para os profissionais, é importante estar sempre atentos. Sempre o mercado está mudando e sempre está saindo novas regulamentações, novas exigências, novas coisas que o mercado deve seguir. Então, o corretor tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. Os advogados que trabalham com isso, os profissionais que são relacionados ao meio imobiliário, eles têm que estar sabendo essas coisas. A atualização nessa matéria que rege a nossa profissão, compra, venda de imóveis, registro, é muito importante fazer uma reciclagem, né? Melhora também as vendas. Não sei se melhora as vendas. De acordo com como está a economia hoje, as vendas estão um pouco prejudicadas. Mas ajuda sim, sempre ajuda, lógico. E a inflação do aluguel medida pelo Índice Geral de Preços, o IGPM, ficou em 0,95% no mês passado, após marcar 0,28% um mês antes. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A taxa ficou bem acima da média estimada por 16 instituições financeiras e consultorias consultadas pelo valor da data, que ficou em 0,78%. Dia 29 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Livro. E em celebração à data, o Senac de Jundiaí realiza esta semana uma feira que incentiva a leitura. Para adquirir um exemplar, basta trocá-lo por um outro livro. No local, a leitura tem um espaço especial. Mais de 500 títulos à disposição da população, sem ter que pagar nada por isso, levando apenas um livro que você já leu. Esta é a feira de troca de livros que acontece em Jundiaí, no Senac. Os organizadores querem mostrar que a cultura e a leitura são sempre acessíveis. Tem livro de tudo, tem ficção, tem poesia, tem aventura, tem teatro, tem material falando também sobre jornalismo, comunicação, assim, tem muita variedade. Se eu falar tudo para vocês, é uma lista enorme, tem bastante coisa. Para encantar ainda mais os interessados pela leitura, o universo da escritora Cora Coralina está sendo abordado durante a semana e promete inspirar ainda mais os participantes. É uma poeta incrível, doceira e poeta, ela se revezava nas duas ações. E a gente escolheu, foi sugestão de uma docente, o público adorou, a gente percebeu pela quantidade de poemas que recebemos para a nossa exposição, as inscrições para as atividades que nós temos relacionadas também já estão quase esgotadas e o pessoal gostou muito, muito mesmo. Uma mulher que publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Então isso mostra que a poesia, o valor, ele transcende o dinheiro, ele transcende o tempo. Para quem vive no meio dos livros, valorizar a leitura e a importância da poesia, não só como arte, mas como maneira de viver, é muito importante. A gente espera superar a nossa quantidade máxima de troca, que é de 200, trocar todos os títulos. E o mais importante, que as pessoas vejam a importância da leitura, leiam mais, participem aqui da Feira das Atividades, conheçam o trabalho da Cora também, que esse também é um dos objetivos, esse trabalho tão especial. A poesia não é apenas o que você coloca no papel, os versos. A poesia é a própria vida. A feira de leitura segue até o dia 30. O Senac de Jundiaí fica na Rua Vicente Magoglio, número 50, no Jardim Paulista. E termina aqui o RP Notícia. Mais informações você acompanha no nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã.